Vai ser um negócio interessante isso aqui, viu, Marcelo? Porque eu vou sugerir que você mude o nome da sua palestra, é uma pretensão. Porque você falou tanto dos impactos do novo CPC nesse último ano, que só me vinha na cabeça aquela série do Netflix, Walking Dead, sabe? Porque é o que eu vislumbro. Você é um otimista, né? Pois é, como eu sou um pessimista por natureza, todo advogado tem que ser um pouco pessimista, né? Para encarar de frente o que ele acha que não vem. O novo Código de Processo Civil, para mim, é uma decepção. Não pelo que ele é, né, enquanto texto, mas enquanto ele se revela no dia a dia forense, enquanto norma. A comissão de processuais que veio elaborar o Código de Processo Civil talvez tenha sido composta por otimistas e não por pessimistas. E aí, por isso que eu lembrava sempre de Walking Dead, na hora que você falava. Porque eu sempre encarei o Código de Processo Civil como um diploma paradigmático. E eu quero frisar o que eu entendo por diploma paradigmático. Para mim, é um diploma de ruptura. E ainda vou frisar o que eu entendo por diploma de ruptura. É como se fosse uma queda da Bastilha. É pesado falar isso, né? Mas é uma queda de um modelo de padronização decisória, de um modelo de construção de respostas jurisdicionais que não estavam satisfazendo nem ao jurisdicionado e nem àqueles que iam procurar a tutela jurisdicional. Isso, para mim, parece muito claro. O advogado não estava satisfeito, porque não conseguia ter acesso à prestação jurisdicional da maneira devida, nem o advogado do autor, né? Nem o advogado do réu, e o jurisdicionário, que está por trás disso tudo, bem escondidinho atrás do emaranhado de papéis, também não estava satisfeito, porque saía de lá com uma tutela jurisdicional de má qualidade. Muitas vezes isso acontecia, e isso acontece hoje. Por isso que eu falo, eu considero o Código de Processo Civil como um diploma normativo que veio tentar causar uma ruptura. E a ruptura era essa, a ruptura era melhorar, qualitativamente, eu estou dizendo, o proferimento de decisões judiciais, a tutela jurisdicional de uma maneira geral. E talvez eu tenha brincado com essa história do Walking Dead, porque o Marcelo acabou me dando esse insight aqui, porque dispositivos velhos, de um código velho, de 1973, construído sob um paradigma individualista, sobrevivem. Aliás, eles continuam entre nós. Embora eles não estejam ali no texto, né, legislativo, embora eles já tenham sido revogados certos dispositivos, mas o fato é que eles estão ali. O dia a dia forense nos mostra que aquilo que o código tinha no seu imaginário não acontece no cotidiano. A história da boa fundamentação, que o Marcelo colocou, do artigo 489, né? A história da decisão não surpresa, a história do contraditório ampliado, isso são ótimos pontos para o legislador. Mas no nosso cotidiano forense, esse ponto não foi convertido. Não aumentou o placar, né, em prol do jurisdicionado. O jurisdicionado continua perdendo. E perdendo com uma certa goleada ainda. Nós estamos tomando 7-1 no dia a dia forense. Nós não estamos ainda preparados, né, para a boa aplicação das boas intenções do novo Código de Processo Civil. Isso me parece muito claro. Quem milita no dia a dia do foro sabe o que eu estou dizendo. Você falar que o processo civil vai ser impermeado, lá no artigo 1º, por vários valores constitucionais, democráticos, você falar o óbvio. Não precisava vir um artigo 1º para dizer isso. Né, que a lei é interpretada à luz da Constituição, isso é o óbvio. Isso o estudante de primeiro período de direito já está sabendo. Mas precisamos colocar isso no novo código para ter um efeito pedagógico, dizem alguns. Bom, colocaram, né? Não adiantou. Aliás, não adianta, tem muito tempo, de 1973 para cá não adianta. O Nefa estava falando aqui de tutela antecipada e o Marcelo falou de jovem processualista. Eu me lembro que o meu TCC, na graduação,
Você vê que eu não sou jovem processualista. Fique para vocês. Eu sou velho mesmo, não tem jeito mais. Meu TCC em 2001, né, ainda lá na graduação, eu fiz um TCC sobre antecipação de tutela e tutela cautelar. Era o assunto da moda, isso. Embora a antecipação de tutela já estivesse no código lá desde 1994. Né? Aí chegaram à conclusão que a vinda daquele instituto ia modificar a prestação jurisdicional a ponto de torná-la célere. Tornou? Não. Aí resolveram tirar o efeito suspensivo do agravo. Tornou célere? Não. Aí resolveram fazer um processo sincrético, com cumprimento de sentença e tal. Agora vai. Não foi. Mudaram também os requisitos de admissibilidade, recurso especial, recurso extraordinário, e etc, etc. Agora vai. Não foi de novo. Mudaram o código. Agora vai. Não foi. E não vai. Enquanto não tiver uma mudança cultural, não vai. Eu estou até com medo, eu não sei se eu vou ficar, Luciano, porque estou com medo desse negócio de capítulos, de sentença e coisa julgada. Com a boa fundamentação das decisões que a gente tem, o que faz coisa julgada hoje é algo muito preocupante, né? Como que essa coisa julgada é feita é algo muito preocupante. Veja assim, há pouco tempo atrás nós falávamos que a jurisprudência defensiva, olha que coisa, que nome isso, já começa aí, né? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. Aí o STJ, né, cria um negócio que foi apelidado por nós, comunidade jurídica, né, de jurisprudência defensiva. A jurisprudência que se defende do jurisdicionado. A gente fala em acesso à justiça amplo e efetivo. E aí vem um cara e diz que se o carimbo, que não foi você que deu, tiver mais ou menos ilegível, ele não conhece o seu recurso. Não tinha isso, né? Ah, não, mas agora corrigiram, né? Isso mesmo. Ora, não podiam corrigir antes? É porque o código agora diz que determinados vícios de natureza formal podem ser corrigidos. É que nós passamos a poder corrigir, a instrumentalidade da forma não permitia esse tipo de conclusão, ou o próprio artigo 5º, 35 da Constituição não permitia esse tipo de conclusão. Ora, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer um recurso de revista por conta da ausência ou insuficiência de preparo de 1 centavo. Isso é uma decisão extremamente famosa, né? E o nosso Tribunal de Justiça aqui vem me intimando corriqueiramente para que eu assine recurso de apelação interposto na modalidade eletrônica na primeira instância. Se vocês lidam com o dia a dia do processo eletrônico, vocês sabem muito bem que a apelação, por ser protocolada eletronicamente, ela não vai assinada. A assinatura é digital. E eu sou intimado diariamente para assinar uma peça protocolada eletronicamente. Eletronicamente. Quer dizer, mais um fator que mostra o quanto não se lê o que está escrito por ali. Né? E mais do que isso, no mesmo processo eletrônico, os agravos de instrumento interpostos no segundo grau, dispensam a juntada das cópias obrigatórias. Adivinha o que o tribunal está fazendo? Intime-se o agravante para juntar as peças obrigatórias. Mas você diz, mas o agravo é eletrônico, excelência. É eletrônico só na primeira instância, aqui não é. Essa é a resposta. Essa é a resposta. E outra, vocês sabem que no processo eletrônico não há tal certidão, o carimbo da respectiva intimação. Tem lá um evento, né? Evento tal. Aí o que você faz? Você dá um print screen naquela tela e junta ali, para mostrar que o evento tal foi o evento em que você teve a leitura confirmada da decisão. E a partir dali você acredita, então, que você está comprovando a tempestividade do seu recurso. Adivinha o que o tribunal diz? Não há certidão de intimação. E não conhece do seu agravo. E eu tenho que fazer um recurso especial para isso, gente. Um recurso especial, que por vezes não é conhecido porque é sob um pretenso revolvimento de matéria fática. Quer dizer, isso é o surrealismo decisório brasileiro. Daí porque eu falo com vocês, construir o texto legislativo é uma coisa, aplicá-lo de maneira estável, íntegra e coerente, já para ir brincando com o tema, é outra coisa, completamente diferente. Um código dotado de boas intenções, que na prática, porém, vem sofrendo esse tipo de represália. É como se eu falasse assim, eu tenho algo novo,
Né? A gente ainda escreve na petição, né? Novo Código de Processo Civil. E vamos continuar escrevendo até 2025, talvez. Né? Nós vamos falando do novo código, porque a gente fala novo Código Civil, 15 anos depois, já. Né? Quanto tempo nós vamos continuar chamando esse negócio de novo? Né? Mas o novo está sendo observado com os olhos do velho. E aí não adianta mudar o texto. O texto foi alterado, porém a aplicação desse texto está seguindo paradigmas interpretativos de um código de 1973. Por quê? Porque os juízes, de maneira geral, e nós, enquanto advogados, trabalhamos, porque eu vou fazer essa crítica, como o Marcelo fez, como o Nefa fez, continuamos a trabalhar, a nossa forma de argumentar, e, consequentemente, as decisões vêm muito pautadas nessa nossa forma de argumentar, à luz de um paradigma superado, à luz de um paradigma que não existe mais, à luz de um modelo de código individualista que deveria ter ficado no passado, nessa ruptura, porém não ficou. Eu acho engraçado, por exemplo, aqui, muitos de vocês, né, chegaram só para a exposição da tarde, né, encontrei alguns aí, colegas e tal, não vim de manhã, eu saí mais cedo de manhã, começou um pouco depois, né? Começou um pouco depois, né? Aí você chegou adiantado para cá. Ninguém te impediu de entrar porque você chegou adiantado, né? No judiciário isso não acontece, ou não acontecia, porque se você protocolasse o recurso antes de começar o seu prazo, havia uma intempestividade prévia. Eu fico me perguntando como é que alguém pode chegar atrasado porque chegou adiantado. Não, não entra porque você se atrasou, porque o intempestivo é atrasado. Não, mas espera aí, eu protocolei antes do início do prazo, amigo. Mas você, por protocolar antes do início de prazo, como não havia prazo, logo eu não conheço. Sumulado, pô. 418 do STJ. Quer dizer, quando um negócio é simulado, todo mundo sabe, ele chegou 200 vezes lá, ele se defendendo do jurisdicionado. Aí, felizmente, aí veio o código. Ponto para o código, né? Vamos superar isso. Pelo amor de Deus, não tem tempestividade prévia, porque isso é o paradoxo dos paradoxos que você pode imaginar. Agora, nós temos que fazer a meia-culpa. Eu vejo assim, eu posso falar assim com uma tranquilidade muito grande nisso, porque além de atuar na seara privada como advogado, eu atuo como procurador público. Então, falar assim, da maneira como a Fazenda Pública argumenta a maioria dos seus processos, é algo muito tranquilo para mim, porque eu estou falando mal de mim, né? E agora, por que isso acontece é uma outra história também. Assim, eu posso falar resumidamente que em Vitória nós temos hoje, para um juiz na vara de execuções, 30 mil processos em curso, né? E crescendo, né? E crescendo. E para um número de 5 procuradores que atuam, né, em Vitória nessa setorial. Ou seja, nem ele lá, nem nós cá, né, damos conta de fazer algo que o Código quer, né? O Código quer de nós, advogados, uma boa fundamentação nas suas respectivas petições, porém quer do juiz também uma resposta melhor, né? Agora, diante desses números, isso é algo absolutamente utópico. Eu acho engraçado em questão de saúde, por exemplo. A parte alega que faz jus ao medicamento de alto custo face ao princípio da dignidade da pessoa humana. Que medicamento é esse também, né? Pode ser qualquer coisa. O experimental, né? Nós tivemos aquele medicamento que era produzido pela USP, né? E que supostamente traria aí uma melhoria no tratamento do câncer, quiçá a cura do câncer. Aí um monte de gente foi para a justiça, ingressou lá e tal, buscava esse medicamento e depois ficou comprovado que ele não melhorava, mas piorava para alguns o quadro, né? Quer dizer, algo muito louco isso. E o judiciário dando liminares, né, baseando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, e a parte do lado de cá também, baseando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, pedia liminar. A Fazenda Pública não tem a menor preocupação também em demonstrar que ela não tem orçamento para aquilo, no plano fático, concreto. Ela vai lá e alega a reserva do possível, de maneira absolutamente genérica também. E, enfim, quem alega genérico tem resposta genérica. É isso que eu quero deixar claro. Quando eu vou falar dessas coisas, assim, eu sempre me lembro da súmula 309 do STJ, famosa. Para quem milita na área de família, que não é o meu caso, né?
Mas é uma súmula ótima. Ela se discutisse nela, né, ou está contido nela o enunciado de que a inadimplência, em 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação, é suficiente, então é causa, né, para justificar a prisão do devedor. Só que antes de 2006, que essa súmula foi modificada em 2006, a redação era diferente e falava assim em citação. Eram 3 meses anteriores à citação, não 3 meses anteriores ao ajuizamento. E claro que o devedor de alimentos não é aquele cara que você chega e cita fácil, né? Não é aquele carinha que está lá esperando o oficial de justiça para tomar um café. Ele normalmente está se esquivando do oficial de justiça. Aí, beleza, chegou um caso lá no STJ, não sei exatamente como que se deu a argumentação, mas eu me lembro bem que a ministra Nancy Andrighi, eu até fui lá visitar um amigo que trabalha lá com ela, e a gente ficou conversando um pouco sobre esse caso. Ela me disse que aconteceu da seguinte maneira: um determinado advogado foi fazer uma sustentação oral. Aí ela perguntou: mas você vai fazer uma sustentação oral contra a súmula, doutor? Aí vou. Mas é muito difícil que o senhor consiga que esse recurso seja conhecido. Ele: não, mas eu vou provar que a súmula está errada. Aí ela até brincou: autoconfiança é tudo, né? E o cara fez a sustentação oral. A sustentação oral, pelo que ela me falou, foi uma coisa extremamente simples, que duraria, assim, os tais 30 segundos. Excelência, eu estou aqui na tribuna para dizer que dos 10 precedentes que originaram a súmula 309, apenas 3 foram decididos no sentido que está a súmula. Outros 7, muitos deles posteriores a esses 3, dizem exatamente o contrário, que é o que eu estou sustentando aqui. Ou seja, o STJ tinha editado um enunciado de súmula em desconformidade com os precedentes que deram origem a essa súmula. E aí a súmula caiu. Caiu não, né? Teve a sua redação modificada. Isso foi algo interessante e que mostra, talvez, como que nós, advogados, tenhamos que passar a trabalhar com questões que envolvem súmulas. É uma frase que sempre vem sendo dita pela doutrina e que bem resume isso: o precedente não cabe dentro da súmula. O precedente é mais do que a súmula. A súmula é um mero enunciado que, para que você encontre o precedente, você tem que estar atento à base fático-jurídica em que esses casos anteriores à sua edição foram editados. Senão você não vai conseguir compreender bem a súmula. Tem um outro caso que a gente vê que hoje a gente fica discutindo o tempo inteiro a história do ativismo judicial, né? É o tema, eu acho. Todo mundo fala em ativismo. Quer dizer, e no final das contas, sem entrar nesse tormentoso tema, há um consenso de que o ativismo, de alguma maneira, é a atuação do Poder Judiciário, né, em desarmonia com os demais poderes, quando ele se arvora a substituir a vontade do Legislativo ou do Executivo. Ou seja, o Judiciário é ativo, proativo, né, supre deficiências, supre omissões. Eu não estou concordando nem discordando com isso, tá, gente? Eu estou tentando chamar a atenção porque eu vou apelidar aqui de desintegração do direito. Não é integridade do direito, não, é desintegração mesmo. Porque o judiciário, ora é proativo, ora ele é extremamente conservador. E você não sabe direito que hora é essa. Quando que há proatividade e quando que há conservadorismo. Veja, até pouco tempo atrás, no mandado de injunção, era adotada a tal teoria não concretista. O judiciário, por exemplo, reconhecia a omissão legislativa e nada fazia. Sinalizava para o legislativo que ele tinha que suprir aquele problema. Outra coisa, em caso de desequiparação salarial do servidor público, vou tentar falar de com vários exemplos de várias áreas, porque eu sei que a maioria é advogado, mas eu não sei a predominância da área de cada um, né? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que é a súmula 339,
A súmula 339 diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento do servidor público a pretexto da isonomia. Ou seja, você ganha menos do que o seu colega, exerce a mesma função, por exemplo, né? E o Judiciário não vai aumentar o seu vencimento porque não cabe a ele, que não tem função legislativa, promover essa equiparação. Isso seria uma tarefa do Legislativo. Ele pode até reconhecer que é um critério de desigualação, mas ele não vai reconhecer, então, o seu direito, por exemplo, ao aumento de verba salarial, como acontece na Justiça do Trabalho, com muita tranquilidade. No âmbito do servidor público, isso não acontece, por conta da famigerada súmula 339. Eu me pergunto se isso é algo que não é completamente contraditório, paradoxal, se levado em consideração que esse mesmo judiciário entende que ele tem que ter uma participação maior na produção das decisões judiciais, pouco importando, por exemplo, se a reserva é do Legislativo ou do Executivo sobre tal temática. Ou seja, o judiciário não se entende. O judiciário não criou um critério seguro para definir quando ele atua e quando ele não atua. Manda reformar presídio, dizendo que há um estado de coisas inconstitucional, mas não aumenta o vencimento do servidor público, baseando-se na súmula 339. Esse negócio de estado de coisas inconstitucional, inclusive, é uma loucura, né? Porque não se entra em aspectos econômicos, como vai fazer isso, de que forma isso vai ser feito, e etc. O Brasil é um país inconstitucional, se você parar para pensar. Há um estado de coisas inconstitucional. O grande perigo é eles declararem com efeito ex-tunc, e a gente desaparecer do mapa aqui. Mas que há um estado de coisas inconstitucional brasileiro, você não tem a menor dúvida. Vou pegar minha aguinha aqui, porque minha voz já está ruim. Gente, o perigo disso é que nós vivemos uma judicialização das mais intensas. Tudo vai para o judiciário. Então, a importância das decisões judiciais, hoje, ela se afigura de uma maneira ainda mais acentuada. Você vai para o judiciário, desde um problema, como o Mazei falou na exposição dele, de um acidente marítimo, que causa uma degradação ambiental torrencial, até com o sujeito da Vivo te ligar para oferecer o plano que você já tem 15 vezes por dia, como acontece comigo. O cara me liga 15 vezes ou mais por dia para me oferecer aquilo que eu já contratei. Né? É algo que não dá para entender. Né? Então, aí você vai para o judiciário para decidir. O judiciário é uma espécie de call center da sociedade. A sociedade brasileira, ela vai ao judiciário para tudo. Por quê? Não sei por quê. Porque talvez haja um déficit democrático, que as pessoas reivindicam um pouco e preferem ir ao judiciário. Não veem satisfeitas as suas reivindicações através de outra maneira. Né? Mas o grande transtorno disso é que se o judiciário produz más decisões, e se nós caminhamos hoje para um grau de influência maior das decisões, nós estaremos nos transformando num mau modelo de sociedade. Daí o código, que aposta na qualidade da prestação jurisdicional. Agora, é como se esse desabafo inicial servisse para um alerta, para todos nós, né? Inclusive para mim, que ainda faço, por vezes, me pego fazendo petições como fazia no Código de 1973. Hoje em dia, para que nós tenhamos certeza de que uma decisão judicial vai ser proferida de maneira adequada, acima de tudo, você tem que ter uma petição inicial redigida de maneira adequada. O que eu quero alertar com isso? Se você vai trabalhar com o que você chama de precedente, primeiro, amigo, saiba o que é um precedente. Porque as pessoas elas não conseguiram ainda fazer uma diferença entre tese fixada em recurso repetitivo, que por força de lei tem lá o seu efeito obrigatório, não conseguiram ainda diferenciar precedente de jurisprudência, não conseguiram ainda diferenciar precedente de súmula, não conseguiram ainda diferenciar precedente de entendimento de juiz singular. Isso é um drama que se vive hoje, um verdadeiro drama.
As pessoas usam o termo precedente como sinônimo de jurisprudência, como sinônimo de tese, como sinônimo de súmula, e etc, etc, etc. Precedente não é jurisprudência, precedente não é súmula, precedente não necessariamente é uma tese, abstratamente considerada. Veja assim, para ficar na tese, né, as teses fixadas em recursos repetitivos, se eu não me engano é a 998, eu acho, mas é uma tese que é recente, desse ano, que trata da tal da taxa de corretagem. Os civilistas aí talvez vão saber melhor do que eu. Não tem a taxa de corretagem? Aquele negócio que as construtoras cobram lá do consumidor. Aí a grande discussão era se podia haver o repasse dessa corretagem para o consumidor. E se aí, em sendo possível esse repasse, de que forma que isso deveria estar previsto no contrato? Aí beleza, né? Taxa de corretagem, então, foi considerada válida, desde que previamente informada no contrato de forma clara, né? E desde que informado que haveria uma diferença entre o custo do imóvel e o custo dessa taxa de corretagem. Quer dizer, havia uma plena informação do que era e, contratualmente falando, isso estava expresso de forma clara, precisa, aí sim poderia haver o repasse. Aí, beleza, taxa de corretagem, né? O STJ mandou, todo mundo parou, todos os processos, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado. Uma determinada construtora lá de Vitória, ela tem essa taxa também, como todos têm, né? Só que lá não é taxa de corretagem, é taxa de adesão. Eles mudaram o nome, né? Porque corretagem era mal visto, aí eles botaram um nome mais fofinho, taxa de adesão. É a taxa que você adere ao empreendimento. Olha que legal. Mas na taxa que você adere ao empreendimento, tinha corretagem, tinha publicidade, tinha marketing, tinha o caramba 4 ali dentro, né? Dentro de uma mesma rubrica. O que o TJ fez? Na hora que o STJ fixou a tese, ele aplicou esta tese para todos os casos que ele tinha determinada suspensão, inclusive para esses outros, em que se discutia não a corretagem, mas a tal da adesão. O que ele fez? O que o TJ fez? Aplicou a tese de maneira descontextualizada com o caso que estava suspenso. Esse vai ser um drama que a gente vai enfrentar, que a gente já está enfrentando em relação a essa teoria dos precedentes. Porque nós não sabemos ainda trabalhar com precedente. Nós não conseguimos entender ainda que para trabalhar com precedente, eu tenho que olhar para o caso que deu origem ao precedente. Eu tenho que trabalhar com os aspectos fáticos e jurídicos do caso que foi decidido e que, porventura, gerou a fixação daquele precedente. Aplicar de maneira descriteriosa é gerar mais caos, mais insegurança. Bom, mas eu lhes pergunto, gente, aí ainda nesse meu intuito provocativo, você acha que essa ideia de precedente no Código de Processo Civil de 2015, ele veio para quê, na realidade? Alternativa A, para melhorar a prestação jurisdicional. Alternativa B, para fornecer isonomia. Alternativa C, né? E eu vou parar nela. Alternativa C, para desabarrotar a prateleira do Poder Judiciário. Eu tenho certeza absoluta que veio para ser. Certeza absoluta que a ideia da construção de provimentos de caráter vinculante, embora não revelada de maneira explícita, tem como um grande objetivo desabarrotar a prateleira do Poder Judiciário. O Judiciário trabalha com meta. Meta 10, meta 1, meta 2, metas de decisões. Ninguém fez ainda pesquisa empírica para discutir qualidade de prestação jurisdicional. Discute-se quantidade de processos em que nós temos. Então, tenha isso como pano de fundo. Se o objetivo central é desabarrotar a prateleira do Poder Judiciário, cabe a você, enquanto advogado, bem fundamentar a sua petição para constranger epistemologicamente o juiz na hora de decidir. Se você continuar trabalhando a sua petição inicial, naquela ideia de dos fatos,
e depois no direito, você sair colando julgados descontextualizados daquele caso que você está sustentando, daquele caso com as respectivas nuances fáticas, singulares dele, se você continuar a trabalhar, né, de maneira automatizada, como se uma petição inicial fosse buscar um hambúrguer no drive-thru do McDonald's, a sua decisão vai vir da mesma forma. E você vai ter poucos mecanismos para controlar esse tipo de padronização. Trabalhar com precedente no Brasil é diferente de trabalhar com precedente no sistema norte-americano. O sistema norte-americano ele é construído de maneira histórica. Historicamente é assim. Historicamente se decidem causas a partir de casos. Casos que são singularmente considerados em toda a sua densidade. Aqui nós estamos decidindo causas a partir de teses. Tese 1, tese 2, tese 3. Ora, o que são as súmulas, senão teses fixadas? Mas qual é a diferença da súmula para uma lei? Se ambos são textos, ambos são pequenos enunciados que querem dizer alguma coisa. A diferença é que a interpretação do legislador, né, quando construiu aquele enunciado, ela se deu num ambiente plurimo. Quando você constrói uma determinada lei, daquele congresso louco que a gente tem, mas é o congresso que temos, você colocou em jogo argumentos de todos os gêneros. Quando o judiciário profere uma determinada decisão, imagine, o Supremo Tribunal Federal profere uma determinada decisão, e essa decisão, ao fim e ao cabo, vira uma súmula, essa súmula, para ser entendida, só pode ser entendida se conectada aos casos que lhe deram origem. Senão você se desprende dos motivos pelos quais aquele enunciado foi construído. Lembre-se agora do caso que falei, da súmula 319 do STJ. Tem um personagem daquele Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é o Brás, que ele vai para Coimbra estudar direito, aí perguntaram para ele, e aí, você aprendeu alguma coisa lá? Ele, nada, pouca coisa. Eu decorei algumas frases de efeito, né? Uso essas frases de efeito de forma bem abstrata e vem dando certo. É isso que a gente não pode fazer, né? Essas frases de efeito de forma abstrata, essas emendas, esses julgados, estas súmulas, elas, se não contextualizadas à singularidade do seu caso, você vai ter problemas na fixação da decisão judicial. Por mais que tem decisão não surpresa. O que é decisão não surpresa, gente? O que é isso, a decisão não surpresa? Eu falo para vocês assim, que o dispositivo do código que trata da decisão não surpresa, o Marcelo deu uns apelidos aí, eu vou dar os meus também, é o dispositivo que consagrou a impossibilidade da conversa de bêbado com o delegado, no Código de Processo Civil. É o cara falar uma coisa e obter fala uma coisa com o sujeito e obtém uma outra resposta. Quer dizer, você está num ambiente em que você tem uma pessoa falando algo, falando A outra pessoa contrastando com B, e um terceiro dizendo que uma das duas partes tem razão, à luz de C, que nunca foi discutido, nunca foi debatido, né? Nunca foi singularizado. É uma má decisão judicial, essa. E é uma má decisão judicial porque não dotada da sua premissa maior, que é o contraditório. Se é uma má decisão judicial, qualitativamente falando, é uma decisão que não pode se tornar um precedente. E mais do que isso, como identificar um precedente diante disso? Todos que assistem sessões de julgamento presenciais, ou pela TV Justiça, ou por qualquer outro mecanismo, você observe, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, para não falarmos daqui, né? São 11 caras ali decidindo. E, no final das contas, o que vale é a conclusão do voto. Se fulano deu provimento ao recurso ou deu improvimento ao recurso. O fundamento para isso acaba sendo menos importante, né? Afinal de contas, eles hoje em dia estão discutindo muito mais se o Rio de Janeiro é melhor do que Mato Grosso e vice-versa, né? Como o Gilmar Mendes e
e o Barroso, e agora o Gilmar Mendes e o Fux discutindo também, né, se um Estado é melhor do que o outro, qual tem mais corrupto, né, e brincadeiras à parte, é isso daí que a gente vem assistindo. São 11 ilhas diferentes, cada um com seu respectivo mundo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que a gente tenha uma racionalidade na construção desses precedentes, seria primeiro ter que identificar se há uma singularidade na fundamentação desses ministros. Porque se forem 11 fundamentos diferentes, ainda que você chegue ao mesmo lugar, qualitativamente falando, eu não estou dizendo que essa decisão não vai influenciar, eu não estou dizendo que essa decisão até não vai vincular, mas eu estou dizendo que é uma má decisão. E que você, como advogado, vai ter que saber trabalhar dessa maneira. Vai ter que saber trabalhar realçando a singularidade do seu caso. Veja como até o sistema de recursos repetitivos hoje vem trazendo mais problemas do que soluções. Os IRDRs da vida, em que às vezes você suspende processos. Ou os recursos repetitivos, para falar em âmbito nacional até. Com a decisão de afetação será suspenso o processo tal, os processos que tratem da temática tal, os processos que tratem da temática tal. E aí você tem um processo, por exemplo, em que você discute 10 pedidos diferentes, aí o STJ resolve afetar o tema que é idêntico àquele, um dos seus pedidos. Como o próprio STJ, na sua decisão de suspensão dos processos em âmbito nacional, utiliza o vocábulo processos, o Judiciário de Primeira Instância está mandando suspender tudo. Você já passou por isso, Marcelo? Eu estou passando por isso sistematicamente, talvez porque eu atuo muito com o tributário, né? E no tributário você tem essa potencialidade, né, de você ter processos suspensos. Mas veja bem, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes você tem um processo em que você veicula 5 pretensões diferentes, em sentido técnico, né? Uma dessas pretensões constitui um tema que está afetado para fins de julgamento e recurso repetitivo. E o STJ determina a paralisação, né, dos processos, que contém aquela temática. E aí o teu processo vai ficar suspenso até que se decida aquela temática. E os 9 outros pedidos também. Eu tenho tentado, né, solicitar o julgamento antecipado do mérito em relação aos demais pedidos. Mas adivinha? O judiciário, olhando o novo com os olhos do velho, né, lê processo, né, como algo, diríamos assim, que tem que ser considerado de forma global e não aceita. É algo que nós vamos ainda... Não tem, né? Sobre esse ponto, você... o que a STJ fala? Nada, não falou nada ainda. Né? Não, nada. Não fala. Né? Não fala. Embora eu acho que tenha espaço para isso. Né? Na própria legislação tem espaço para isso. 938, mas enfim. Não há esse critério adequado ainda para saber o que vai ser suspenso e o que não vai ser suspenso. Por quê? Nós continuamos ainda trabalhando, não com um sistema de precedentes, mas com um sistema de fixação de teses. E, veja, gente, o pessoal fala muito em distinguish, né, que é distinção de certos elementos que o seu caso contém em relação ao precedente, ou ao caso que deu origem à súmula, já que é esse o precedente. Né? Agora, o dia a dia forense mostra que é uma penúria fazer com que o judiciário analise tais distinções fáticas que, ao seu ver, mostrariam que há a necessidade de um caminho diverso no que diz respeito à solução do teu caso. Isso o dia a dia mostra. E se o dia a dia mostra isso, eu creio que isso ocorre porque nós continuamos ainda com medo de um desconhecido, sabe? Eu falo assim, outro dia eu estava conversando com um juiz que ele tem mania de decidir
meio que de forma romântica, sabe? Ele faz tipo um conto, ele gosta de literatura, aí ele resolveu escrever os contos dele nas sentenças, agora. Aí ele vem daquela maneira, né? Aí eu resolvi fazer um embargo de declaração de forma literária também. Ah, claro. Quando ele me veio com uma sentença de forma literária, eu fiz um embargo de declaração de forma literária. Aí eu intitulei, ele deu um título para a sentença, não me lembro o título, assim, eu queria ter ela aqui, assim, mas foi um título interessante, bem literário, né? Aí eu dei um título para os meus embargos de declaração. Embargos de declaração, aí 2 pontos depois, né? O processo kafkaniano e o medo do desconhecido. Tá? Um artigo, né? Aí eu fui contando, antes de narrar os embargos de declaração, porque eu sabia que não ia dar em nada, mas, pô, o cara me fazer uma sacanagem dessa, eu já estava mais preocupado com a apelação e para ver o que ele ia falar. Porque eu estava muito curioso para saber. Só um detalhe, tá, gente? Eu era o autor da ação, então não tinha problema nenhum isso aqui. Eu sou o autor, né? Além de ser eu estava em causa própria desse. Então não tinha problema, não. Estava prejudicando ninguém, senão a mim mesmo, numa história dessa. Aí fui lá despachar com ele. Falei, Excelência, esse conto literário aí é porque o senhor fundamentou em forma de conto, eu resolvi embargar em forma de conto. Aí, quem que eu usei? Tem um livro do Kafka que fala um personagem chamado Pedro Vermelho, sabe? Que era um macaco, um homem macaco, aí ele conseguiu virar homem, normal. Só que quando ele era macaco, ele ficava enjaulado, preso. Quando ele virou homem, ele não quis sair da jaula. Porque ele estava tão acostumado com aquilo ali, que ele se sentia mais seguro naquilo que ele conhecia, que era a jaula. Aí o que eu estava falando? Vossa Excelência está preso na jaula do Código de 1973. Era isso que eu estava mostrando para ele. Vossa Excelência está ainda agarrado num modelo individualista que está completamente descompromissado com o modelo de contraditório pleno que o Código de Processo Civil me assegura. Hoje. E, para minha surpresa, deu certo. Para mim, com uma sentença, mais uma vez, fundamentada num conto. Né? Porque é de Vitória, o cara conhecido, aí eu fico meio sem graça. Mas eu tenho que botar isso no PowerPoint, né? Que eu levo para a aula, para a sala de aulas. Mas eu posso dar o número do processo depois. Enfim, a sentença veio mais uma vez em forma de conto, né? E aí ele acabou dando provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, né? Sendo ali, mostrando-se capaz, 5, tá bom, de superar um determinado paradigma que ele tinha na cabeça e que não é o adequado. Gente, o Código de Processo Civil, ele tem coisas boas e coisas ruins, isso é fato. Eu estou fazendo críticas aqui ao Código, provocativas, diria eu, e não estou tanto no aspecto dogmático, porque eu creio que o que a gente precisa para compreender bem precedente é saber que, primeiro, o precedente ele é construído. Ele é construído a partir de um determinado caso, premissa 1. Então, veja, o seu caso, você não está no judiciário para isso. Você está no judiciário para resolver o seu problema. Daí ninguém vai no judiciário pensando, o meu caso vai ser um paradigma. Não vai. Né? Você não vai pensando nisso. Mas o seu caso precisa ser decidido da maneira mais racional possível e observando-se as singularidades mais presentes nele. O que você tem que fazer, então? Uma petição inicial que destaque a miúde todas estas singularidades fáticas e todas estas singularidades jurídicas. Ótimo. Redigiu a petição inicial assim, a contestação, né, se o outro lado tiver um bom advogado, tem que ser redigida dessa maneira. Você vai ter uma nova oportunidade ainda quando da feitura do saneamento, lá no artigo 352 do Código de Processo Civil, vai ter uma boa oportunidade quando o juiz te intimar para tratar de quais pontos você considera relevantes para o deslinde da controvérsia, de mostrar para ele quais são os pontos fáticos e pontos jurídicos que você quer uma expressa manifestação. Você vai ter a possibilidade de participar nesse saneamento.
Vai ter essa possibilidade. Bom, se ainda assim nada funcionou, você hoje ainda tem a possibilidade de promover os tais embargos de declaração por conta da má fundamentação. Né? Ah, sim, mas o STJ vem decidindo que não é todo fundamento utilizado pela parte para que ele deve enfrentar, são só os fundamentos relevantes. Ótimo, mas com esse caminho que você já fixou, ao elaborar uma boa petição inicial, destacando as singularidades, participando do saneamento do processo, dizendo expressamente aquilo que você espera que o juiz se manifeste, você, de alguma maneira, já está mostrando o que você considera relevante para fins de desguinde da controvérsia. Bom, não deu certo o embargo de declaração. Né? Não deu, ainda tivemos problemas, temos a questão da decisão não surpresa. São pontos positivos para o código. Mas você só vai usufruir, gozar desses pontos positivos, se você compreender o porquê desses pontos. Qual é o motivo da existência deles? Eu digo para você que do artigo 1º ao 927, pelo menos, né? Que são os artigos dos precedentes, 926, 927 principalmente, né? Tem outros, mas os que me interessam mais. O Código está te dando um caminho para a obtenção de uma boa resposta. A ideia é essa, e você tem que saber trilhar esse caminho para obter uma boa resposta, ou para pelo menos constranger o judiciário. Desde o momento que você redigiu sua petição inicial, você, ao invés de colocar súmulas desconectadas com casos ou precedentes que você está chamando de precedente, mas na verdade são jurisprudências, desconectadas com casos, você já mostrar que o seu caso tem a mesma base fático-jurídica daquele caso que você colocou na sua petição. Exige-se fundamentação exaustiva por parte do magistrado? Sim, mas você então faça a sua parte. Né? Faça também uma boa fundamentação. Ao menos para constranger. Bom, tudo isso, porque se você quer que o judiciário aplique bem o direito, se você quer, nos moldes do Código de Processo Civil, que a jurisprudência seja íntegra, estável e coerente, desde o início você tem que estar mostrando para o julgador que tem algo que antecede o discurso dele. Ele não é um marco zero. Ele não pode ser o cara ali que vai decidir aquilo como se ninguém nunca tivesse decidido algo similar. Como se ninguém nunca tivesse construído uma decisão que seja dotada de fundamentos relevantes e que possam influenciar o desfecho daquela controvérsia. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou dizendo para vocês que vocês têm que singularizar o seu caso e mostrar que existem casos semelhantes que foram decididos daquela maneira, é para você buscar a tal integridade. É para você buscar a tal coerência. Eu ganhei, para encerrar, um processo judicial agora, em que, baseando-me no 926 do Código de Processo Civil. Todos vocês sabem que a sentença penal, ela só influencia em algumas hipóteses no cível. Lembrem-me aí quais são. Ou o fato não existe, não é? Ou não é autoria, não é, senhor? Você conhece isso? Negada a autoria ou o fato não existe, não é isso? Beleza. Era uma ação de improbidade administrativa e uma ação de peculato. E aí o camarada foi absolvido na ação de peculato. Na ação de peculato ele foi absolvido porque o Ministério Público teria capitulado mal a denúncia, né? Capitulou como peculato, mas na verdade deveria ser um outro crime, né, imputado ao corréu. Teria que ser concussão ao corréu, porque o tribunal entendeu que esse meu cliente tinha sido vítima de um crime. Aí, como ele não poderia mudar a denúncia em segundo grau, por causa da impossibilidade de mutácio livre, ele absolve esse meu cliente. Mas não condena o outro cara, né? Beleza. Bom, só que o dispositivo do acordo, não era eu que tinha atuado no criminal, não faço criminal, o dispositivo do acordo não veio dessa maneira, o fundamento. Veio dizendo que ele era vivo e tal, né? Então que ele não tinha praticado o evento
Negativo de autoria, né? Negativo de autoria não. Veio que ele não tinha participado, né? Fato, aí negou por atipicidade da conduta dele. Bom, como isso não influenciaria diretamente na ação de improbidade administrativa, eu fiz já tinha perdido, né? Em primeira instância e em segunda instância a improbidade, eu fiz a última tentativa, antes de ir para o STJ, o embargo de declaração arguindo um erro de premissa, que é cabível, embargo de declaração para você arguir erro de premissa fática. Aí arguí o erro de premissa fática, juntei o acórdão, falando, ó, eu não estou discutindo a influência do dispositivo desse acórdão nessa ação de improbidade. Eu estou discutindo a integridade e a coerência da decisão judicial dentro desse mesmo tribunal. Porque no mesmo caso você decide que o cara é vítima de um crime e no outro ele é praticante de ato de improbidade administrativa mediante dolo. Sejam coerentes. Né? Sigam uma mesma linha. E aí, para minha surpresa, porque eu também não esperava isso, para minha surpresa, os embargos de declaração foram acolhidos e o camarada, então, se viu livre da ação de improbidade administrativa. Foi para minha surpresa mesmo, não esperava de maneira alguma que o tribunal pudesse voltar atrás. E voltou. Né? Talvez por conta da coerência. Mas eu já tive uma outra situação, também interessante. Vocês viram aí, todo mundo conhece, né, a tal possibilidade de prisão em julgamento de segunda instância, né? Que não sei se vai ou se volta agora, né? E eu não quero discutir isso também. Eu sei o seguinte, que a partir daquele fundamento de que há a possibilidade de uma execução antecipada da pena, ou seja, há a possibilidade de uma privação de liberdade de forma antecipada, um camarada que eu defendi se viu impossibilitado de assumir o cargo de juiz federal numa outra região do nosso país, porque ele tinha sofrido dupla condenação em ação de improbidade administrativa. Embora pendente ainda a análise de recurso especial. Qual foi o fundamento? Ora, se ele pode ser preso, né, e a sua idoneidade, assim, cai um pouco, o Tribunal Regional da 4ª Região, na época, tinha entendido que ele não pode assumir cargo público, né? Porque se a idoneidade dele cai para efeitos penais, cai também para efeito de assunção de cargo público, no que eu discordei, né? Bom, aí, isso o voto do relator. Fui lá, fiz um outro pediu vista, né, não sei o que e tal. Aí o resultado saiu semana passada. E aí veja como é, né? Olha, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, veio nesse sentido o acordo. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que nem no próprio Supremo Tribunal Federal ainda se encontra pacificada. Se ela não se encontra pacificada, ela não tem autoridade. Olha só, cara. Eu não estou nem discutindo o resultado, hein, gente, porque isso é o que menos me interessa aqui. Eu estou discutindo a fundamentação. Ela não teria autoridade para constituir um precedente que irradie efeitos para casos similares. Quer dizer, a holding, né, a ratio dela não seria apta o suficiente para influenciar casos similares. Quer dizer, foi uma... Aí, ponto, eu já sei que eu estou passando, mas eu sou o último. Ponto, né? Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Há uma possibilidade agora de você discutir, talvez, agora não, né? Mas nesse caso em específico, e eu não quero discutir a questão de fundo, mas há uma possibilidade de você discutir a qualidade daquilo que foi decidido. E não a autoridade daquilo que foi decidido. Né? Há um critério que se torna... Então, trabalhar com precedente, a melhor forma de falar sobre precedente, eu acho que é essa mesmo, é você tratar de problemas. Trabalhar com precedente, eu estou tentando deixar claro, é singularizar, para que você constranja o máximo possível o Poder Judiciário a construir uma boa decisão judicial. Mas muitos problemas ainda virão. A começar por esse. O que é isso? O sistema de precedentes. Nós temos hoje, eu deixo essa pergunta para vocês, um sistema de provimentos vinculantes no Código de Processo Civil, ou temos verdadeiramente um sistema
de precedentes, de maneira que uma decisão, por um exemplo como essa, no âmbito penal, vai irradiar efeitos, talvez, por sua ratio decidente, na esfera civil, e vice-versa, né? É isso, gente. Obrigado.